Bom, falando em eleição, nós temos aí talvez essa lua de mel entre dois opositores no ano que vem da eleição municipal. O senhor já foi prefeito dessa cidade, o senhor conhece muito bem a realidade. São Paulo pode ser excepcional por vários aspectos e talvez tenha problemas muito semelhantes em outras cidades do país. Por outro lado, tem uma série de problemas. Como é que se resolve? Porque a cidade hoje, depois talvez afetada pela pandemia, como o país inteiro, aliás, o mundo inteiro, você tem ruas cada vez mais perigosas, até porque pessoas perderam renda, perderam emprego e tudo mais, sem contar a sujeira na cidade, essas coisas todas. Isso vai ser assunto, obviamente, na eleição do ano que vem. Como é que se resolve isso? Porque nós temos ocupação desordenada, os urbanistas adoram contar essa história, só que parece que isso não avança nunca. Ocupação de área de manancial. Aliás, agora, essa tragédia no Litoral Norte, boa parte é por ocupação irregular, mas as pessoas têm que morar em algum lugar. Olha, o governador Tarcísio, ele, nos últimos dias em entrevista, corretamente se posicionou a favor do investimento dos recursos para habitação, única e exclusivamente para as famílias que moram em área de risco. Nós temos que ter uma força-tarefa no país para que todos os recursos do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, sejam direcionados para essas milhões de famílias que moram em área de risco, não é? Eu acho que nós temos que ter uma força-tarefa. Está aqui o Capês, que, volto a dizer, um extraordinário jurista. Nós temos que impor penalidades muito graves aos gestores municipais que permitem a invasão dessas áreas, porque tem prefeito que não quer ter o desconforto de tirar as famílias, porque tem desgaste. Nós temos que ser muito rigorosos e penalizar esses gestores, porque essas famílias, elas não sabem o risco que está correndo. E o prefeito tem a obrigação de saber. Então, esse é um problema grave que nós temos no país, da falta de penalização adequada aos gestores que permitem às famílias continuar morando nessas áreas de risco. Mas o Ministério Público não é, não vou dizer conivente, mas não dificulta às vezes a ação de prefeitos que querem resolver a situação porque diz que a pessoa tem direito de ficar lá. Qualquer ação de despejo é sempre muito mais complicada. Eu acho que todos avançam pela metade e param no meio do caminho. O Ministério Público tem feito muita coisa positiva nesse campo. Vários prefeitos também, o governo federal, o governo do estado, mas falta um entendimento pleno, perfeito, para que se crie, primeiro, uma legislação muito rigorosa para as punições acontecerem e depois para que as verbas sejam direcionadas num primeiro momento exclusivamente para essas famílias. Tem alguma proposta concreta sobre isso? Porque quando o senhor fala de responsabilização dos gestores municipais, eu concordo absolutamente, acho que é muito fácil você ficar lamentando tragédia toda hora que ela acontece, nota de repúdio, nota de lamentar, e no final das contas essas tragédias se sucedem, todo janeiro, todo fevereiro, todo março, a gente tem alguma coisa nesse sentido. Só que quando o senhor fala disso, me chama a atenção porque o Congresso recentemente aliviou boa parte da legislação para punir gestores, inclusive a própria lei de improbidade, ficou muito mais leve, né? Os Congressos acho que não está muito nessa sua vibe de responsabilização. Não, a legislação ela continua punindo rigorosamente, não é? Os delitos. O Congresso ele enfrenta o que não é delito naquela mudança, não é? A interpretação dúbia ou equivocada que existia e, portanto, não podia, não deveria ser aplicada as penalidades que estavam sendo aplicadas. Mas em relação a delito, não mudou nada. O criminoso tem que ser punido. O que eu estou dizendo é que nessa questão da ocupação das áreas invadidas em situação crítica, acho que a legislação ela teria que ser mais rigorosa. Agora, secretário, uma cidade como São Paulo, só nesse tema ainda, Capês, eu também quero estar nesse tema. Aqui em Moema a gente viu uma morte essa semana e os prédios, grande parte deles foram construídas na gestão de Vossa Excelência e tinham essas áreas de escoamento de água não regulares. Numa cidade como São Paulo, com tantas subprefeituras, como é que o prefeito ele pode estar atento a detalhes como esse? Prédios regulares, mas que, da forma como fizeram o sistema de escoamento, acabaram causando a tragédia que a gente viu na semana passada e nesta. Bom, primeiro, só para registrar para você que, para não ficar informação errada, Moema é um bairro pronto há muitas décadas, portanto não foi na minha gestão. A minha gestão já era um bairro pronto. Depois, em relação às subprefeituras, eu acho que a nossa gestão foi exemplar. Nós convidamos para ocupar todas as subprefeituras
coronéis aposentados da Polícia Militar que tiveram uma atuação realmente exemplar, muito cuidadosa na zeladoria, porque aí é uma questão de zeladoria, limpeza de bueiros, poda de árvores, varrição, coleta de lixo. Porque o senhor foi um recordista de aprovação aqui em São Paulo. Exato. Bom prefeito é aquele que, em primeiro lugar, zela pela moralidade, segundo, pela eficiência e depois pela zeladoria, no que diz respeito às ações de cuidado com a cidade. Nós temos também o lado da educação, da saúde. Vamos lembrar, na minha época, por exemplo, nós tínhamos, não sei hoje, mas deve ser aproximado 1 milhão de alunos da rede pública. Então, você não consegue ser bem avaliado se você não constrói novas escolas. Nós construímos 350. Se você não faz a manutenção das escolas, se você não paga bem o professor, se você não dá uma merenda adequada, a mesma coisa nos equipamentos públicos. Então, o que existiu nessa fatalidade é realmente o resultado de muita ação equivocada ao longo das últimas décadas, do que diz respeito à construção, ao crescimento desordenado de São Paulo. E eu espero, porque daí seria uma ação criminosa, que não seja também por conta de serviços fantasmas. Quer dizer, aquela empresa que trabalha para limpar o bueiro e não limpa. Aquela empresa que trabalha para tirar o lixo da rua e não tira. Isso eu não vou ser leviano, mas pode até ser também.